Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Muito obrigado por mais uma vez estar conectado conosco. Agora, quarto passo na nossa caminhada sobre o estudo do Apocalipse. Portanto, em nome de Jesus, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 4, e vamos estudar a palavra do Senhor, a revelação de Jesus Cristo, que é o livro do Apocalipse. Mas, antes, porém, vamos fazer a nossa oração em nome de Jesus, pedindo a Papai do Céu a bênção para o estudo deste momento. Vamos orar? Pai eterno, obrigado, porque a revelação de Jesus Cristo está aqui em nossas mãos, que é a Tua palavra através do Apocalipse. Por favor, nos ilumina para entendermos a mensagem contida neste livro. Em nome de Jesus, amém. Olha só, meu querido, minha querida, o que diz o capítulo 4 do livro do Apocalipse, logo nos versos iniciais. A propósito, o primeiro verso apenas diz assim: depois destas coisas. Que coisas, pastor? Depois de que coisas? Nós estudamos a primeira grande sequência de 7 do livro do Apocalipse, que foram as 7 igrejas. Terminamos com o período de Laodiceia. Lembra que nós estudamos que cada igreja representava um período profético da história do povo de Deus? O último período profético, o período que nós estamos vivendo, período de Laodiceia. Depois destas coisas, depois que passarmos o período de Laodiceia, acontece a visão do capítulo 4, ou seja, nós estamos saindo do cenário da terra e estamos entrando no cenário celestial. Exatamente. Olha como muda a cena da terra para o céu. Nós estamos diante de um cenário maravilhoso, uma visão extraordinária colocada aqui no capítulo 4. E é o primeiro grande interlúdio, ou seja, entre uma sequência de 7 e outra, aparece sempre um interlúdio contendo alguma mensagem especial, adicional, para reforçar o que foi dito, ampliar a visão do que foi falado e também para nos prepararmos para a sequência seguinte que vai ser apresentada. No nosso caso, a próxima sequência de 7 são os 7 selos. E aqui você tem um interlúdio que está sendo representado pelo capítulo 4 e o capítulo 5. A visão da sala do trono. Dá uma olhadinha, depois dessas coisas, depois do período das 7 igrejas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, estamos vendo aqui uma porta aberta. Lembra que nós falamos em algum momento no desenvolvimento das 7 igrejas sobre a questão da porta aberta? Lembra que nós falamos que essa porta é a oportunidade de salvação? Lembra que também nós falamos que essa porta também representava a passagem de Jesus do santo para o santíssimo? Ou seja, o momento em que começa o juízo investigativo a partir de 1844, essa porta aberta é exatamente a passagem do santo para o santíssimo no santuário celestial. Ou seja, nós estamos falando de um momento que acontece no lugar santíssimo. Nós estamos falando do governo do universo, de onde ocorre a partir do trono de Deus. E é a visão do trono que estamos presenciando aqui no capítulo 4 do livro do Apocalipse. Verso 2 diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E o verso 3 continua dizendo: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. O verso 4 também diz que ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A cena extraordinária continua narrando o seguinte: há diante do trono um como que o mar de vidro, semelhante ao cristal. Também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante
e por detrás. E aí tem um relato desses seres viventes no verso 7 e no verso 8, dizendo que o primeiro ser vivente é semelhante a um leão, ok? O segundo a um cordeiro, o terceiro, um novilho, melhor dizendo, perdão, o terceiro semelhante como de homem e o quarto ser vivente semelhante à águia quando está voando, ok? E os 4 seres viventes, diz o verso 8, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos e ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Daqui a pouco, vamos continuar então a leitura, terminar logo o capítulo 4, dizendo assim, ó: quando esses seres viventes deram glória, honras e ações de graças aos que se encontram sentados no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. O verso 10, os 24 anciões prostrar-se-ão adiante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Ei, que visão extraordinária do trono de Deus existe aqui no capítulo 4 do livro do Apocalipse. Você percebe também a presença dos 24 anciões, você percebe a presença dos 4 seres viventes, semelhantes ao homem, semelhantes ao boi, semelhantes então à águia, e você começa a observar que tudo isso está construído numa figura de linguagem impressionante, com um material quase que exclusivamente retirado somente do Velho Testamento. Figuras existentes do Velho Testamento são transportadas aqui para uma linguagem completamente figurada e impressionista existente no capítulo 4 da visão do trono de Deus na sala que se constitui ali o centro de governo do universo. Que cena extraordinária João teve a capacidade e o privilégio de assistir. A cena da sala do juízo, através da porta aberta, que é o Santíssimo, ok? É uma visão que se desloca da terra e agora concentra-se no céu. Vimos o desenvolvimento das 7 igrejas, que é o desenvolvimento do que estava acontecendo aqui na terra. Agora a nossa imagem sai da terra e nós estamos indo para o céu para contemplarmos o que lá está acontecendo. E aí nesta linguagem simbólica, o que a gente percebe? Número 1, a presença do trono, isso aí já se tornou evidente. E o trono nada mais é do que a autoridade de Deus, o domínio de Deus, é o centro do seu governo no universo. Este trono está ali cercado por diversas coisas, entre elas o arco-íris. E o arco-íris é ali com a cor de esmeralda, um arco-íris predominantemente verde, porque esmeralda é verde. E você tem nesse arco-íris aqui a citação, neste arco-íris, ele na verdade é a citação no Velho Testamento, quando Deus então coloca o arco-íris como símbolo da sua aliança logo feita após o dilúvio. Você lembra quando Deus promete para Noé e para sua família: olha, a terra não mais será destruída pelo dilúvio e eu dou a minha palavra, e olha aqui o arco-íris como símbolo de que eu vou cumprir aquilo que eu estou anunciando. E hoje as pessoas pegam um arco-íris que é símbolo da aliança de Deus, do empenho da palavra de Deus para com seus filhos, a promessa feita por Deus, e coloca como símbolo do movimento dos homossexuais e tal, descaracterizando completamente o objetivo para o qual foi criado o arco-íris, que é o propósito para ilustrar a aliança de Deus com os seus filhos. Muito bem. Você está vendo que no cenário do grande conflito, é conhecedor de todos nós, o fato de que o diabo tentou usurpar o trono de Deus no cenário do grande conflito. E fica até hoje acusando de Deus como sendo arbitrário no exercício do seu governo ali, ao governar a humanidade, o universo todo, a partir do seu trono. Trono este que o diabo sempre quis, sempre questionou o direito de usufruir desse trono, ok? E além do João, que está vendo aqui a visão da sala do trono, outros profetas da Bíblia tiveram a oportunidade de enxergar esse trono também, como também Daniel viu isso aí lá no capítulo 7, lembra?
que o capítulo 7 tem um cenário aqui da terra e também tem uma cena que ocorre no céu, onde o profeta Daniel tem a alegria de ver a sala do trono, ok? João viu, Daniel viu e um dia também nós veremos, em nome de Jesus, a sala do trono, ok? Além de Daniel e João, Isaías, Miqueias, Ezequiel, Estevão também viu a sala do trono, o próprio apóstolo Paulo, foram homens que tiveram esse acesso, esse privilégio, ok? Nós estamos aqui no capítulo 4 do livro do Apocalipse, presenciando um culto, um capítulo de adoração. Deus está sendo adorado, santo, 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 é o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, fazendo referência ao grande eu sou lá do Velho Testamento, e você encontra, fazendo parte desse processo de adoração, 24 anciões e 4 seres viventes, ok? O capítulo 4, ele não é um evento único, né? Ele é um evento singular, melhor dizendo, que transmite todo um processo de liturgia e de adoração diante do trono de Deus. Ou seja, o trono ele não foi estabelecido, ele sempre existiu no céu, não foi criado um trono, ele está lá e pronto, né? O trono foi daqui para... Enfim, o trono está ali estabelecido continuamente no céu como centro de governo de todo o universo. Você observa que um processo de adoração, neste processo de adoração ocorrido no capítulo 4, Deus é caracterizado como criador. Você está vendo um culto de adoração dos 4 anciões, dos 4 seres viventes, dos 24 anciões, um culto de adoração pautado na máxima de que Deus é o Criador, beleza? E esse culto de adoração que visa Deus como Criador, a gente percebe o quanto tem sido por parte do inimigo, as tentativas que ele tem realizado para minar Deus como Criador, levantando fenômenos aí científicos, fenômenos culturais, desqualificando Deus como Criador. Por exemplo, a doutrina do Charles Darwin, apresentando o seu livro Origem das Espécies, no ano de 1859, é exatamente uma tentativa de desconstruir o criacionismo, onde cresce fundamentalmente que Deus é o criador de todas as coisas, e isso está exposto ali no cenário do livro, apresentado no livro de Gênesis. Por que desqualificar Deus como criador? Por que o diabo tem essa tentativa tão intensa de desqualificar Deus como criador? Primeiro, porque se Deus não é o criador, nós somos resultado de um processo evolutivo, nós não devemos satisfação nenhuma a Deus. Porque se ele tivesse me criado, então eu tinha que prestar contas a ele, porque ele é o meu criador. Agora, como eu sou fruto de um processo evolutivo, então eu não preciso mais dar satisfação nenhuma para Deus. Olha os problemas e os desdobramentos que vão acontecendo se eu desqualifico Deus como criador. Quer ver um outro problema que surge? Foi o Deus criador que disse macho e fêmea, homem e mulher. Foi o Deus criador que instituiu o casamento. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Só que se não existe o criador, não existe esse casamento conforme é ensinado no livro de Gênesis. Se não existe um criador, não existe da minha parte nenhuma necessidade de prestar satisfação ou contas a este Deus. Você percebe que se eu lanço na lata do lixo a doutrina da criação conforme apresentado nas Escrituras Sagradas, inclusive se perde a noção de pecado. Porque simples, foi o Criador que disse, não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. É o Criador que estabelece essas leis morais e determina então, por conta das transgressões destas leis, a existência do pecado. Se não tem Criador, então não tem essas leis morais instituídas por esse Criador. Se não tem essas leis morais, esse conceito de pecado desaparece. A morte não passa a ser fruto como resultado do pecado. A morte é fruto de um processo evolutivo mal adaptado, mal concebido. Nesse processo evolutivo, a morte naturalmente faz parte do processo. Não é o resultado de pecado,
é apenas a presença natural do processo evolutivo. Deus não tem nada a ver com a morte. A morte é uma questão evolutiva que o ser humano está enfrentando. Ou seja, é um processo da seleção natural, onde só os mais fortes sobrevivem. E por que a gente morre? Porque a gente não é forte, porque a gente é fraco. Então, a morte passa a ser desvinculada do pecado, passa a ser desvinculada, este pecado passa a ser desvinculado deste Deus, porque somos resultados da evolução. Percebe quanta coisa vai parar na lata do lixo? Deus deixa de ser o pai, Deus deixa de ser o criador, o casamento vai para a lata do lixo, a morte não é mais consequência do pecado e pecado nem mais existe. E, consequentemente, nenhum juízo haverá por conta da não existência de pecado. Por isso que o inimigo, entre outros motivos, trabalha tanto para jogar na lata do lixo esse cenário que estamos vendo de adoração de Deus como Criador. Aliás, se Deus não é o Criador, para que esse negócio de sábado instituído no Éden, que um dia especial para celebrar a criação? Logo, se Deus não é o Criador, fatalmente a criação não se perdeu. Ou seja, o pecado não fez parte da raça humana, então a gente não precisava de Salvador, porque nós estamos enfrentando a morte do processo evolutivo, da teoria da seleção natural. Logo, Jesus Cristo se torna desnecessário. Foi um personagem legal, foi um personagem atraente, um homem que chamou a atenção por causa dos seus conceitos filosóficos diferentes, dividiu inclusive a história em duas partes, mas diante disso, foi um homem interessante, um homem singular, mas Salvador não. Vai me salvar do quê? Se eu não tenho nenhum Criador cuja criação se perdeu. Consequentemente, eu não preciso de nenhum Salvador. Se eu não tenho Criador, também não preciso de Redentor. Você percebe quanta coisa é jogada na lata do lixo se eu não acreditar na criação e me tornar um adepto do processo evolutivo? Diante de toda essa circunstância, o que nós estamos enxergando, na verdade, é o quadro do grande conflito, a luta do bem contra o mal. E o que o diabo quer nesse cenário é espalhar um monte de fake news, jogando o nome de Deus na lata do lixo, fazendo as pessoas acreditar que ele não é criador coisa nenhuma. E muito pelo contrário, ele nem existe. E olha só a situação que a gente chega. O mundo experimenta um caos porque tínhamos uma chance, voltar ao nosso Criador para buscar o conserto das nossas almas, mas de repente essa chance desaparece, porque esse Criador deixa de existir por causa do conceito da evolução. Abre o olho, irmão! Cuidado com essa fake news que anda rolando por aí. O capítulo 4 mostra-nos aí um Deus todo-poderoso, assentado no seu trono, governando com justiça e sendo adorado porque é o Criador. E agora entramos num outro aspecto, a adoração. Se Deus não existisse, não havia necessidade de adorá-lo. Mas o capítulo 4 mostra não só a existência, como também ele sendo adorado pelos 24 anciões e pelos 4 seres viventes. E agora eu quero abrir um parêntese aqui, um leque rapidinho, para falarmos sobre adoração. O que é adoração? Pode ser definido da seguinte forma: é a maior homenagem que um ser vivo pode prestar ao seu Deus. Beleza? Muito bem. Eu sou adorador, você é adorador, mas agora alguns questionamentos surgem em relação à adoração. Do Gênesis ao Apocalipse, nós estamos lidando com Deus que a todo tempo pede para ser adorado. Por favor, me adore, cantem a mim, orem a mim, busquem a mim, façam de mim a sua prioridade. É um processo contínuo de súplica para ser adorado. Aparentemente, estamos vendo um Deus carente que precisa ser bajulado a todo instante. E isso seria adoração, bajulação a um Deus carente que precisa a todo tempo de autoafirmação dos seus súditos para ele ser quem de fato ele é? Claro que não. Deus não precisa de mim para ser onipotente, onisciente e onipresente. Ele é Deus e ponto final. Ele sem mim é Deus, eu sem ele é que sou nada. E por que ele me pede tanto para adorá-lo se ele não precisa de mim? Ele pede para que eu o adore, para que você o adore, porque ele nos ama, ele nos quer bem, e quando nós, como suas criaturas, o adoramos,
nosso coração se enche de alegria, nossa vida é transformada, nosso vazio é preenchido. Então ele se coloca à nossa disposição para ser adorado, para beneficiar a nossa vida, porque para ele não faz a menor diferença. Ou seja, quando nós o adoramos, o maior beneficiado, quem ganha com tudo isso, somos nós que estamos na presença dele. É um ato de misericórdia da parte dele se colocar à nossa disposição para que nós o adoremos, porque os grandes beneficiados nessa história somos nós. E por que então o ser humano faz tanto jogo duro para adorá-lo como Criador, como Redentor, para se entregar? Por que você está fazendo tanto jogo duro com Deus para se entregar a Ele? Por que você está postergando tanto a decisão que tem que ser imediata, rápida, urgente? Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, o que você está esperando para se enveredar nessa estrada da salvação, que embora estreita, é a única que conduz à vida eterna? E você percebe um outro conceito sobre adoração. Quando nós pensamos em adoradores, temos que abraçar a seguinte ideia fornecida pela Bíblia. Adorar a Deus não é fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Adorar a Deus é fazer o que Ele pede, do jeito que Ele pede. Simples assim. Exemplo, o Caim e o Abel. Ambos foram chamados para adorá-lo. Como deveria ser a adoração? Por intermédio do cordeiro. O Caim achou por bem não matar o cordeiro e ofereceu hortifruti grangeiros. E ele deveria ter acreditado, racionalizando como uma mente pós-moderna faz hoje em dia. Ai, Deus é muito bom, Deus é muito 10. Ele pediu o cordeiro, mas ele vai entender a minha boa vontade, a minha intenção do coração. Eu vou oferecer os produtos da terra, os melhores que se podem usufruir. E ele fez um lindo cesto com hortifruti grangeiros, enquanto Deus tinha pedido o cordeiro. Ei, como é que Deus te pede uma coisa e você oferece outra, ainda que seja com boa intenção? Só que a sua boa intenção, se não representa aquilo que Deus pediu, então não vale. Se Deus pediu sábado, não adianta você ter boa intenção quanto ao domingo. Se Deus pediu sábado, não adianta você ter boa intenção quanto à sexta-feira. É o que ele pediu, e o que ele pediu está expresso em sua palavra. Ou seja, leia a Bíblia e você vai entender o que Deus pede. Aí nós teremos adoradores consoante a vontade de Deus. Caso contrário, você faz o seu melhor aqui, o outro faz o melhor dele ali. Então você tem a religião do cara que faz o melhor aqui, do outro que faz o melhor ali, vai virar uma Babilônia, irmão. Ei, o verdadeiro adorador faz o que Deus pede, ainda que o que Deus peça seja desafiador, como por exemplo no caso de Abraão, que Deus solicitou o seu filho, o seu único filho, a quem ele tanto amava, para ser sacrificado na cordilheira do Moriá, sobre uma das montanhas que ele mostraria. Ei, Deus pediu o que mais de precioso existia para Abraão, que era o seu filho. E quando ele chega ao pé do monte, no capítulo 22 de Gênesis, no verso 5, ele diz para os servos, fiquem aqui, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos. O que Abraão foi fazer no alto do Monte Moriá? Matar o filho? Não. Ele declarou no verso 5, eu vou adorar, eu vou fazer o que Deus pediu. Lembra que tem muita gente que no juízo final, Jesus declarou, vai dizer assim, Senhor, em teu nome nos expulsamos demônios, não fizemos isso, não fizemos aquilo, e eu lhes direi abertamente, disse Jesus, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Muita gente que faz o que quer em nome de Deus, mas na verdade não é o que Deus pediu. Amado, pode até ser de boa intenção, mas a intenção que vale é a vontade de Deus, é você fazer a vontade de Deus revelada na sua palavra. O claro assim diz o Senhor. Não é a igreja do que eu acho, é a igreja do que Deus diz na sua palavra. Não é a igreja do que eu quero, é a igreja do que Deus quer através da sua palavra. Estes são os verdadeiros adoradores. E lá os adoradores estão diante do trono de Deus, no capítulo 4, os 24 anciões, os 4 seres viventes, cantando Santo, 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 e diante de todo esse cenário de adoração, porque Ele é o Criador e porque Ele é o Redentor. Trata-se de uma assembleia celestial na sala do trono, e uma coisa linda. E note que os 24 anciões, eles estão ali vestidos, né, de branco, tem uma coroa, cuja palavra grega para coroa é Stéfanos. Stéfanos significa uma coroa adquirida por uma vitória. Não é uma coroa de um rei
que é a diadema, mas no caso é uma coroa Stéphanos, que significa aqueles louros obtidos durante o processo da vitória, especialmente nas competições. Ou seja, anciões já são palavras que se remetem nada mais, nada menos que homens, seres humanos. Você não encontra a palavra ancião vinculada a seres celestiais. Você encontra as palavras anciões vinculadas aos seres humanos. E quando você olha para a palavra para o número 24, você percebe que é sempre uma designação interessante. Exemplo, dá uma olhada em São Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, no verso 28. Olha só o que diz a palavra de Deus. Mateus, capítulo 19, verso 28, diz assim a palavra do Senhor. Verso 28. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, ou melhor, 19, verso 28, isso mesmo, né? Vos seguiste quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha aí, 12 apóstolos, 12 tribos. Temos aí o termo utilizado para 24. Você vai um pouco mais adiante, no capítulo 21 de Apocalipse, no verso 12, temos 12 tribos na porta da Nova Jerusalém e temos os 12 apóstolos nos fundamentos da Nova Jerusalém. 12 tribos, 12 apóstolos no Evangelho de São Mateus, 12 tribos, 12 apóstolos aqui em Apocalipse 21. Nós também temos a designação do povo de Deus aí, sendo 12 apóstolos e 12 tribos. E aí você tem sempre essa noção em torno do número 24. O número 24, ele também reflete os chefes dos 24 grupos de sacerdotes que se revezavam no serviço do templo terrestre. O relato você dá uma olhada lá, 1 Crônicas, capítulo 24, do verso 1 até o verso 19, você tem lá chefes de 24 que estão se revezando aí como sacerdotes no templo terrestre. Nunca foram, trata-se de um número que nunca foi mencionado anteriormente, pode ser um grupo novo. Provavelmente, quem sabe, um grupo talvez dos que ressuscitaram junto com Jesus. Basta você dar uma olhada aqui mesmo em São Mateus, no capítulo 27, do verso 51 até o 53. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Verso 51 ao 53 de São Mateus, capítulo 27. Diz assim, 51 ao 53. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição, entraram na cidade santa, ok? E apareceram a muitos, ok? Ou seja, você tem um grupo de pessoas que ressuscitaram aqui junto com Jesus, aí você tem um trecho lá em Efésios, no capítulo 4, que é muito interessante considerarmos nesta hora. Efésios, capítulo 4, verso 8. Dá uma olhada só na declaração de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Teve o dom através do derramamento do Espírito Santo e subiu com aquele que estava cativo. E aí você faz uma relação com o Evangelho de São Mateus, provavelmente trata-se daquelas pessoas que ressuscitaram junto com Jesus. E aí seria adequado imaginar que esses 24 anciões são pessoas que ressuscitaram junto com Jesus, razão pela qual são chamadas de anciões, possuem uma coroa de vitória e eles funcionam como símbolo daqueles que vão ressuscitar. Isso é uma amostra daqueles que ressuscitarão na volta de Jesus Cristo, de acordo com Paulo, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o Senhor mesmo, dada a sua voz do arcanjo, ouvido ao soar da trombeta de Deus, voltará e quando ele vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E a prova de que isso vai acontecer é uma amostra dada por Cristo. Quando ele ressuscitou, um grupo de pessoas também ressuscitou junto com ele e foi levado ao céu. Coisa interessante isso daí a ser analisada. Sendo assim, seriam os representantes da humanidade.
Esses 24 anciões testemunhariam da justiça de Deus e a realização e a eficácia do plano da redenção. Olha a prova aqui, os 24 que ressuscitaram, né, ou as pessoas que ressuscitaram junto com Jesus, ok? Mas você tem essa representação ali como sendo os 24 anciões. Você tem no verso 7 do capítulo 4 de Apocalipse a representação dos 4 seres viventes, né? Esses seres viventes estão com asas, sinônimo de rapidez, cheio de olhos, apontam aí para a inteligência e o conhecimento, a visibilidade, ok? A presença deles, junto com os 24 anciões, apontam que tanto o céu quanto a terra estão representados na sala do trono de Deus. Representação do céu, os 4 seres viventes. Representação da terra, os 24 anciões. Os céus e a terra, louvando e engrandecendo o nome do Eterno. Beleza? Tudo isso aí em Apocalipse capítulo 4. Muito bem, você pode perceber que a característica, conforme nós lemos no capítulo 4, é de que um ser vivente se parecia com o leão, o outro o bezerro, o outro era como o homem e o outro como a águia. Segundo a tradição judaica, as tribos de Israel acampadas ao redor do tabernáculo estavam acampadas nas seguintes disposições e com as insígnias correspondentes. Exemplo, para o Oriente tinha o estandarte de Judá, representado por um leão, representava as tribos de Judá, Isacar e Zebulon. Para o sul, no acampamento, posicionamento em relação ao santuário, você tinha o estandarte de Ruben, representado por um homem, e aí ficavam as tribos de Ruben, Simeão e Levi. Já para o lado do ocidente, em relação ao posicionamento do santuário, tinha o estandarte de Efraim, representado por um bezerro, um novilho, que ficavam as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. Já para a parte do norte, você tinha sob o estandarte de Dan, representado por uma águia, as tribos de Dan, Assé e Naftali. Tudo isso você tem na descrição de Números, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 19. Ou seja, você observa um caráter quádruplo existente nesses 4 seres viventes. O homem é a imagem e semelhança de Deus, símbolo de sabedoria, inteligência, devoção. O leão é símbolo de majestade, de coragem, de audácia. O boi de submissão, paciência, força no trabalho, né? Você tem a águia, símbolo de uma visão aí extraordinária, vista penetrante, rapidez de ação. Ou seja, nós estamos lidando com anjos, com seres celestiais de 6 asas, denominados de serafins, que possuem as características de leão, de novilho, de águia e de homem. Ou seja, são muito inteligentes, são rápidos, são majestosos, corajosos, são submissos e pacientes. São 4 seres maravilhosos que estão no céu, cultuando o Criador, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É uma cena maravilhosa que se percebe no capítulo 4 do livro do Apocalipse. São as cenas do lugar santíssimo exibidas neste capítulo por ocasião do juízo celestial, porque nós vimos no início do capítulo a porta aberta, e essa porta exibe exatamente o início do juízo no santuário celestial, e aqui você percebe este culto a Deus sendo feito por esta ocasião. Ou seja, ambos estamos lidando com uma situação de que viram o Santíssimo onde está o trono do Pai. Você está observando João vendo o Santíssimo onde está o trono de Deus. E aí você percebe uma coisa interessante quando comparamos textos do Velho Testamento. Eu estou me referindo agora a Levítico capítulo 8, do verso 1 ao 11, e Êxodo capítulo 30, do verso 25 ao 29. O que eu estou dizendo? Quando Jesus ascendeu ao céu e foi para o Santíssimo na presença do Pai, era necessário uma cerimônia de unção do santuário e a sua própria unção, pois o terrestre também foi assim. Então, de repente, Cristo sobe da terra para o céu e chega lá, ele precisa se apresentar diante do Pai para essa cerimônia toda especial, a semelhança do que era feito aqui no santuário terrestre. A unção de Arão no santuário e do santuário, todos os móveis foram ungidos, inclusive a Arca do Santíssimo, e é importante entender que 1844 é este momento descrito aqui no capítulo 4, quando Jesus ascende ao céu e vai comparecer diante do santuário. E Ellen White,
descreve esta cena assim de modo fantástico. Ela diz que todo o céu estava esperando para saudar Jesus Cristo após a ressurreição e o Salvador e a sua chegada nas cortes celestiais. E quando ele chega no céu, então o caminho se abre, a multidão de cativos libertos, a ressurreição que o seguiu, o pessoal que ressuscitou junto com ele está chegando junto com ele, as hostes celestiais com brados de alegria, aclamação, louvor, cântico celestial, muito júbilo na comitiva, e ao aproximar-se da cidade de Deus, cantam como um desafio os anjos que compõem o séquito, levantai, ó portas. O texto lá de Salmos, capítulo 24, do verso 7 ao 10, está sendo cantado: levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E jubilosamente responderam os sentinelas da guarda: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, ele é o Rei da Glória. Ou seja, o Desejado de Todas as Nações, na página 797, diz que ali estão os querubins, ali estão os serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, todos acham-se congregados para recepcionar o Filho de Deus que sobe ao céu após a ascensão para ser recebido no Pai, para estar diante do Pai, neste lugar santíssimo do santuário celestial. Aqui no capítulo 4 do livro do Apocalipse, a visão do trono de Deus, uma festa estava preparada para receber o Filho de volta ao lar. O mesmo conselho diante do qual Lúcifer acusou Deus de ser o indivíduo autoritário, acusou Deus e Jesus Cristo de serem infiéis e de serem arbitrários, enfim, todo um processo que já havia anteriormente se desenvolvido ali. Foi diante desse séquito que Satanás, que Lúcifer se apresentou em suas palavras de condenação ao Filho de Deus, criando todo o cenário do grande conflito conforme nós conhecemos. Né? O que acontece nesse momento em que Jesus chega lá, né? Diante de toda essa comitiva, esses aplausos e essa cena extraordinária, conforme nós relatamos? Ele detém todo esse louvor, todo esse séquito com um gesto, ainda não pode receber a coroa de glória e vestes reais. Ele entra na presença do Pai e ele mostra a fronte ferida, ok? Ele mostra o flanco aqui alanceado, lembra que foi enfiado uma lança aqui no tórax, ele mostra os pés dilacerados, ergue as mãos que representam os vestígios dos cravos, aponta para os sinais do seu triunfo, apresenta a Deus o molho movido. Molho movido. Deixa eu te explicar isso aqui do molho movido. Olha só. Existia uma festa no povo de Israel denominada de Festa das Primícias. O que era a Festa das Primícias? Estava chegando a época da colheita e eles pegavam os melhores frutos da colheita, os primeiros frutos a amadurecerem, e ao invés de realizar a colheita, eles apanhavam esses primeiros frutos, que era o molho movido, e levavam ao santuário para ser oferecido a Deus em oferta na Festa das Primícias. Somente depois da apresentação desse molho movido, que eram os primeiros frutos amadurecidos, somente após a apresentação desse molho movido é que estava sendo então liberada a colheita. Todos os demais frutos poderiam ser colhidos somente depois da apresentação do molho movido. Esses homens que Jesus leva com ele, juntamente na ascensão com ele, após a sua ressurreição, essas pessoas que ressuscitaram e são levadas para o céu, que acreditamos compor inclusive os 24 anciões, esses indivíduos, eles funcionam como molho movido. É a apresentação da primeira colheita como resultado do plano da redenção. É Jesus mostrando, olha aqui, ó, esses são os primeiros frutos da ressurreição que eu estou apresentando como eficácia do nosso plano da redenção. E eu estou te apresentando esse aqui, ó Pai, para te mostrar que tem muitos outros ainda que vão ressuscitar, que vão ser colhidos como resultado do plano da redenção que nós estabelecemos antes da fundação do mundo. Então você percebe que os que Jesus leva com ele após a sua ressurreição funcionam nada mais, nada menos do que como amostra daquilo que vai acontecer. É o mesmo molho movido da Festa das Primícias. Isso significa que todos que morreram em Cristo
ressuscitarão, porque o plano da redenção foi aceito. Jesus apresentou diante de Deus sua reivindicação, a reivindicação da validade do plano da redenção, a vitória obtida na cruz, a apresentação do molho movido, e Deus o Pai aceita então o sacrifício de Jesus, o preço foi aceito, o pagamento foi recebido, e como resultado disso, o Espírito Santo é derramado sobre a terra, e como aconteceu em Atos no capítulo 2, e esse derramar do Espírito Santo é a prova de que o sacrifício de Jesus foi aceito e recebido no céu. Por isso que no verso 5 você tem a evidência ali dos 7 Espíritos, que é a plenitude do Espírito Santo enviado à terra, porque o 7 é número de plenitude, ou seja, na entronização de Cristo, o Pentecostes acontece, porque o sacrifício dele é aceito, o sacrifício dele é recebido, o plano da redenção funcionou, deu certo. E Ellen White diz isso em Atos dos Apóstolos, na página 38 e 39, que o derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu, a confirmação do Redentor havia sido feita, de que a confirmação do Redentor havia sido feita e de conformidade com sua promessa, Jesus enviou do céu o Espírito Santo sobre os seus seguidores, é um sinal de que ele, como sacerdote e rei, havia recebido todo o poder no céu e na terra, tornando-se ungido sobre o seu povo. Louvado seja o nome de Deus. O sacrifício foi aceito, Jesus foi recebido como ungido e agora o mandato dele novamente é reassumido tanto no céu como na terra. Na terra, pela vitória que obteve contra o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo. Agora as chaves voltam para as mãos de Cristo. Lembra que no capítulo 1 ele é apresentado como aquele que tem as chaves da morte e do inferno? As chaves são tomadas das mãos de Satanás. Satanás não é mais o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo ungido é o Senhor Jesus. E apresenta-se o cenário aqui no verso 6 do mar de vidro. Você sabe que o vidro na época de João não existia como existe hoje, beleza? O vidro na qualidade que temos hoje, o espelho na qualidade que temos hoje, não tínhamos. João estava preso na ilha de Pátmos quando escreveu o livro do Apocalipse, e quantas vezes o sol ali estava exibindo o seu brilho sobre o mar, e o brilho do sol sobre a superfície das águas denominava uma visão deslumbrante, extenuante, e João quantas vezes ali na sua prisão na ilha de Pátmos observou essa cena fantástica, o mar resplandecente, a glória de Deus resplandecendo sobre a superfície no céu, fez João trazer à tona esta linguagem, um mar como que de vidro, como espelhando a glória de Deus, a superfície de todo o céu, exibindo então a majestade e o resplendor deste arco-íris que emana do trono e da própria glória de Deus, porque afinal de contas Jesus é o sol da justiça que emana. E diante deste capítulo 4, nós somos chamados em termos de esperança para um dia também irmos diante do grande trono de Deus. Todos compareceremos a este trono, todos os salvos adentrarão a sala do trono, teremos a alegria de estar nos céus e cantarmos louvores a Deus, santo, 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 juntamente com todos os redimidos agora, não simplesmente os 24 anciões, não simplesmente o molho movido que foi apresentado diante dele, mas todos os salvos, toda a multidão de remidos, no céu, futuramente, cantando santo, santo, santo. Ah, meu irmão, eu quero ir à sala do trono. Ah, meu irmão, eu quero fazer parte dessa multidão de salvos que estará louvando, juntamente com os 24 anciões, juntamente com os 4 seres viventes, mas para estar lá, é preciso se entregar ao Criador, é preciso se entregar ao Redentor, jogar na lata do lixo essa furada satânica de Charles Darwin, acreditar que o nosso Criador é o único que pode dar jeito para essa criação que se desviou. Ele pode restaurar a sua criação e elevar-nos novamente na qualidade extraordinária de salvos em Cristo Jesus.
porque aceitamos o nosso Cristo como nosso Criador e também como nosso Redentor. E aí faremos parte da multidão de remidos que estarão nos céus dizendo Santo, Santo, Santo. E quando nós adoramos a Deus, o beneficiado não é Ele que é adorado, o beneficiado somos nós que o adoramos. Venha ser um adorador de Deus, aceitando-o como Criador, aceitando-o como Redentor, entregando o seu caminho a Ele, confiando nele, porque o mais Ele fará. E essa é a nossa decisão. Eu quero ser um adorador de Deus pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. E você, deseja a mesma coisa? Então ore comigo em nome de Jesus. Que maravilha, Senhor, contemplar as belezas da Tua Palavra, contemplar o Teu Espírito Santo descendo à terra, na Bíblia relatada em Atos 2, como sinal da aprovação de que o sacrifício foi aceito e recebido no céu. Obrigado pela prova da ressurreição através daqueles que ressuscitaram junto com Jesus, o que mostra-nos que muitos outros ainda precisam ser colhidos e serão quando Jesus voltar a essa terra, cumprindo a sua promessa apresentada nas Escrituras Sagradas. Nós queremos fazer parte da multidão dos salvos que um dia estarão diante do Teu trono de glória, louvando-Te, engrandecendo-Te, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, aquele que é, que era e que há de vir. Dá-nos esse privilégio, então perdoa agora os nossos pecados, lava-nos com o sangue de Jesus. Nós Te recebemos como Criador, nós Te recebemos como Redentor, para que possamos de fato sermos adoradores do Senhor, fazendo o que Tu queres e não o que desejamos, mas o que Tu queres, conforme nos ensina as Escrituras Sagradas. Abençoe a cada uma dessas pessoas que estão aqui orando junto comigo, em nome de Jesus Cristo. Amém.